Oi, pessoal! Imagino que vocês já tenham visto os vídeos anteriores, então vocês já sabem qual é a postura que defendo e sabem que estou me dirigindo à argumentação exposta pelo pastor do vídeo original. Se não assistiram, os links estarão na descrição, podem ir lá que eu aguardo. E lembrando, se este senhor tivesse real interesse em aprender algo, estaria fazendo essas perguntas para físicos, biólogos e químicos. Se estiverem prontos, apertem os cintos, pois a argumentação do pastor não melhora nada a cada pergunta. Bom, vamos para a pergunta número 3. Se a ciência, que é o Deus daqueles que afirmam acreditar na evolução, se eles acreditam realmente que vida provém de vida, porque a ciência assim o afirma, como explicar que algo sem vida possa gerar vida? A origem da vida é um dos campos mais fracos e frágeis da teoria da evolução. Porque até hoje não existem experimentos que comprovem a origem da vida. A biogênese, que desde o século XIX foi comprovada cientificamente através de vários estudos de Lavoisier, deixa claro e evidente que nunca uma explosão de algo sem vida pode gerar vida. Isso é totalmente impossível. Nunca algo sem vida pode gerar vida. Vida provém de vida. O fato é que o desenvolvimento científico, dentro dele, verificou-se que os mesmos seres unicelulares, como, por exemplo, uma bactéria, são dotados de uma complexidade tão profunda, tão incrível, que é impossível ter surgido do acaso. É literalmente impossível. Dentro da lei da probabilidade, não há possibilidade, querido. Então, quando a gente fala a respeito de teoria de evolução, é apenas isso. Um conto de fadas, impossível de acontecer. Enquanto a evolução coloca a vida humana no plano do acaso, a criação afirma que a vida surgiu com um propósito. Veja o que está escrito no Salmo 139, no verso 16. A Bíblia coloca a vida humana em um outro patamar. Salmo 139, no verso 16, nós lemos: Os teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Em primeiro lugar, a ciência não é meu Deus. A ciência é a melhor ferramenta que temos para estudar tudo que existe. Ao dizer que a ciência é meu Deus, esse pastor deixa implícito que acredito em tudo que qualquer um que afirme ser um cientista fale. A ciência não funciona dessa forma. Mesmo o mais renomado cientista precisa apresentar evidências. Os resultados das suas pesquisas são testados por outros cientistas. E nada dá mais renome a um cientista que provar que uma teoria atualmente aceita está errada. Aos que me assistem agora, gostaria de lembrar que eu já falei sobre como funciona o método científico no primeiro vídeo. O link está na descrição, tá? E mais uma vez, alertando a qualquer um que possa querer argumentar dizendo que há uma conspiração da comunidade científica contra o criacionismo. Bom, esse argumento é falho. Existem fundações cristãs que investem dinheiro em estudos que visam especificamente derrubar a evolução, provar a efetividade de orações, provar o poder da fé e temas relacionados. Deixo na descrição um exemplo de uma dessas organizações. Até hoje, nenhum resultado positivo foi encontrado e replicado. Muito pelo contrário. Os resultados que temos demonstram um efeito equivalente ao placebo ou piora dos pacientes nos estudos sobre o poder da fé e cura por orações. Segundo, a ciência não afirma que a vida veio da vida. Esse é só um dos muitos homens de palha que o digníssimo pastor apresenta dessa vez. E logo depois ele apresenta outro homem de palha contrário ao primeiro. Enfim, ele não se decide como tentar desacreditar a ciência e os ateus. Mas isso é o que acontece quando se tenta defender uma posição sem nenhuma evidência. E a única metodologia apresentada por ele é a fé. As únicas ferramentas possíveis, nesse caso, são argumentos falhos e falácias. Desacreditar um conhecimento da ciência é simples.
Basta você provar que a compreensão atual é errônea e oferecer um modelo que explique melhor um determinado fenômeno. Mas eu já falei sobre isso anteriormente e, mais uma vez, os links estão na descrição. Eu sei que vocês já decoraram isso, mas não custa lembrar. Outra vez, esse pastor vem com a história de explosão gerar vida. Então vamos dar uma passada rápida por esse assunto que já foi tratado nos vídeos anteriores. Vou ser breve, tá? A teoria do Big Bang não fala em explosão. Fala na rápida expansão do espaço. E ela trata apenas do surgimento do universo. Ela não trata em momento algum de qualquer coisa relacionada à origem da vida ou à evolução. Já a teoria da evolução não trata em momento algum da origem da vida. Responde apenas ao processo de transformação das formas de vida ao longo do tempo, de forma a sobreviverem em seu ambiente. E ela também não tem qualquer relação com a teoria do Big Bang. Eu vou tentar ser bonzinho e ver alguma lógica no que ele falou. Então, tenham um pouquinho de paciência e me deixem seguir um pouquinho. A única explosão que poderia ser associada à evolução seria a explosão cambriana, que de explosão só tem nome. Eu vou falar um pouco dessa no final desse vídeo, pois ele foge ao assunto das perguntas. Então, lembrem-se que vamos dar um espacinho para ele aí e depois a gente retoma essa questão, tá? E assim no final a gente não deixa espaço nenhum para falácia. Vamos ao resto. Quando o pastor menciona Lavoisier, acredito que na verdade ele esteja tentando se referir a Pasteur, pois foi ele que refutou a biogênese aristotélica, também conhecida como geração espontânea. Lavoisier, por outro lado, foi o pai da química moderna. Foi ele que deu nome ao oxigênio e ao nitrogênio. Tudo a ver. Lavoisier viveu no século XVIII, não no XIX. Em 1777, ele mostrou que a combustão e outros processos relativos, como a calcinação de metais, era resultado do oxigênio se combinar com outros elementos. Ele mostrou que a massa dos produtos da reação era igual aos que deram origem a ela, formulando assim o princípio da conservação de massas, conhecido pela máxima: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O conceito atual de abiogênese não tem nenhuma relação com geração espontânea. E antes que me esqueça, a abiogênese aristotélica é justamente o que os criacionismos cristãos propõem. Afinal, estes criacionismos afirmam que o homem veio do barro com uma pitada mágica de alguma interferência de um ser que ninguém conseguiu provar existir até hoje. Eu falei criacionismos cristãos, pois os mesmos não conseguem nem sequer chegar em consenso entre eles mesmos. É o que acontece quando não se tem provas para suportar sua argumentação. A opinião de um não tem maior valor que a opinião do outro. Entre os criacionismos cristãos temos os seguintes exemplos: design inteligente, eufalismo, terra jovem, terra antiga e por aí vai. Voltando à biogênese. O experimento de Miller, link na descrição, mostra claramente que ela é possível em condições similares às que acreditamos serem as encontradas na Terra primordial, onde, a partir da química inorgânica, é possível produzir os blocos fundamentais da vida. Existe também a possibilidade da hipótese conhecida como panspermia cósmica, link na descrição, onde a vida não teria surgido na Terra, mas pego uma carona em algum corpo rochoso lançado ao espaço de algum outro planeta. E antes que alguém comente que nenhum ser vivo poderia sobreviver a essa jornada, algumas espécies de bactérias, fungos e líquens são capazes de sobreviver. Também não podemos esquecer do quase indestrutível tardigrado,
Agora talvez você esteja se perguntando o que raios é um tardigrado. Acertei? Bom, se eu conseguir achar alguma foto, já deve estar aí na tela. Vou mencionar algumas das provas de sobrevivência que já fizemos esses bichinhos passarem. Primeira, temperatura. Tardigrados podem sobreviver alguns minutos sendo aquecidos a 151 graus Celsius. Alguns dias sendo resfriados a menos 200 graus Celsius. Ou alguns minutos sendo resfriados a menos 272 graus Celsius. O que é 1 grau Celsius acima do zero absoluto. Pressão. Eles podem suportar exposição ao vácuo e também pressões altíssimas, na ordem de mais de 1.200 atmosferas. Os tardigrados podem sobreviver ao vácuo do espaço e à radiação solar combinados por pelo menos 10 dias. Algumas espécies podem suportar uma pressão de 6.000 atmosferas, o que equivale aproximadamente a 6 vezes a pressão da água na mais profunda fenda oceânica, a Fossa das Marianas. Desidratação. Tardigrados podem sobreviver quase uma década em um estado dessecado. Quando expostos a temperaturas extremamente baixas, a quantidade de água em seu organismo vai de 85% a apenas 3%. Como a água expande ao ser congelada, a desidratação assegura que os tardigrados não se fragmentem pela água em congelamento. Radiação. Tardigrados podem suportar doses letais de 5.000 grays de raios gama e 6.200 grays de íons pesados. Para você ter uma ideia de comparação, pelo que eu pude levantar, 5 a 10 grays podem ser fatais para seres humanos. A única explicação que tem até agora para essa habilidade do tardigrado é devido à pouca quantidade de água fornecer menos reagentes para a radiação ionizante. Mas ainda assim, é incrível. Em setembro de 2007, os tardigrados foram levados até a órbita terrestre baixa na missão Photon M3 e foram expostos por 10 dias ao vácuo do espaço. Após serem reidratados na Terra, mais de 68% dos espécimes protegidos da radiação UV de alta energia sobreviveram. E muitos destes foram capazes de produzir embriões saudáveis. Alguns sobreviveram à exposição plena à radiação solar. Para encerrarmos o assunto dos tardigrados nesse vídeo, vou comentar de mais duas outras viagens deles. Em maio de 2011, eles foram levados ao espaço junto a outros esquemófilos na missão STS-134, o último voo do ônibus espacial Endeavour. Em novembro de 2011, eles estavam entre os organismos que seriam enviados pela Sociedade Planetária na missão russa Phobos Grant, como parte do projeto LIFE, Living Interplanetary Flight Experiment, ou Experimento Vivo Interplanetário, para Phobos. Porém, o lançamento foi mal sucedido. Agora, algum de vocês pode estar se perguntando sobre as galinhas esféricas. Se elas sobreviveriam à viagem interplanetária, realmente não sabemos. E quem teria coragem de fazer uma gracinha dessas passar pelos experimentos? Ainda existe muito que se pesquisar e aprender sobre a biogênese. Mas mesmo assim, esta já é muito mais plausível que qualquer argumento criacionista. E não achem que esqueci não. O nosso interlocutor fala em complexidade irredutível, o que não passa da falácia chamada apelo à ignorância. Mas vamos falar um pouquinho disso. Complexidade irredutível é um conceito usado pelos defensores do design inteligente, no qual certos sistemas biológicos possuem uma complexidade segundo a qual é altamente improvável que tenha surgido de forma evolutiva a partir de seus predecessores mais simples ou menos completos.
através de mutações aleatórias vantajosas, seleção natural, que ocorreriam naturalmente. Ou seja, sem interferência de inteligência, pois tais sistemas biológicos só poderiam ser funcionais se todas as suas partes estivessem presentes e montadas na ordem certa. Com a complexidade redutível, eles querem propor que existiriam 3 momentos que vou exemplificar usando olhos e asas. Mas se aplica a qualquer estrutura biológica. Primeiro momento, não existe a estrutura, o olho, a asa. Segundo momento, existe uma meia estrutura, um meio olho, uma meia asa, etc. Terceiro momento, existe a estrutura como a conhecemos atualmente. O olho humano, a asa da águia e etc. Espero que esteja claro a todos vocês que essas estruturas foram se desenvolvendo ao longo da existência da vida pelo processo da evolução. Temos diversos exemplos disso, que se desejarem posso mencionar em vídeo futuro. Não farei agora, pois fugiríamos do tema desse vídeo, que é responder as perguntas sobre origem da vida. Voltemos agora ao assunto da explosão cambriana, que foi o aparecimento relativamente rápido, em um período de alguns milhões de anos, dos filhos mais importantes. Esse aparecimento foi acompanhado por uma grande diversificação de outros organismos, incluindo animais, fitoplâncton e calcimicróbios. Até cerca de 580 milhões de anos, a maioria dos organismos eram simples, compostos de células individuais, ocasionalmente organizadas em colônias. Nos 70 ou 80 milhões de anos seguintes, a taxa de evolução foi acelerada em uma ordem de magnitude. Que mudança foi essa de câmera, velho? O foco automático bizarrou. Nota de esclarecimento. Será que esse foi algum bug do programa ou da câmera? Ou quem sabe talvez a câmera tenha detectado um fantasma ou divindade do meu lado? Como não estou ardendo no fogo do inferno, descarto a última. Apenas uma ocorrência aleatória que aproveitei para fazer piada. Aos amigos cristãos, como já devem saber, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, vamos seguir. Repetindo. Nos 70 ou 80 milhões de anos seguintes, a taxa de evolução foi acelerada em uma ordem de magnitude, conforme definido em termos da relação entre extinção e origem das espécies. E a diversidade da vida começou a se parecer com a atual. A explosão cambriana gerou debates científicos extensos. O aparecimento rápido de fósseis no estrata primordial foi notado já no século XIX. E Charles Darwin via-o como uma das principais objeções que poderiam ser feitas contra a sua teoria da evolução pela seleção natural. E dedicou um capítulo de seu livro para tentar responder a esse ponto. Infelizmente, Darwin não tinha posse dos conhecimentos que temos hoje, que na verdade apontam a explosão cambriana como estando de acordo com o que sabemos da teoria sintética da evolução. Lembro vocês que na época da publicação do livro de Darwin, nem sequer tínhamos conhecimento das leis de Mendel, que foram publicadas apenas em 1865, enquanto a primeira publicação do livro de Darwin foi em 1859. Links na descrição. Eu já falei de leis e teorias científicas no primeiro vídeo. Para encerrar esse assunto, se deseja provar o criacionismo, apresente um fóssil de um mamífero, ave, réptil ou anfíbio anterior à explosão cambriana. Boa sorte, Champs. Enquanto isso, eu aguardo aqui sentado por essa ou qualquer outra evidência da sua parte. E esse excelentíssimo pastor ainda teve a coragem de dizer que sou eu que acredito em contos de fadas. Esse pastor adora mencionar a Bíblia como autoridade, mas não oferece nenhuma evidência que corrobore as declarações presentes na mesma, nem comprova a autoria ou inspiração sobrenatural da mesma. Por outro lado, a ciência baseia-se em conhecimento, não crença.
A definição de conhecimento que uso pode ser encontrada nos vídeos Um Bully, Um Dragão e Um Ateu. Gostaria de deixar 3 frases para vocês. O que é afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Christopher Hitchens. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Carl Sagan. E, para finalizar, eu prefiro ter perguntas não respondidas que respostas que não podem ser questionadas. Richard Feynman. Não se esqueçam de deixar seus joinhas e inscrevam-se no canal para receber notificações. Vídeos novos toda segunda-feira e o primeiro Hangout ocorrerá em breve. Isso é tudo por enquanto e não se esqueçam que semana que vem continuamos com a 4ª pergunta, onde esse digníssimo pastor nos agraciará com mais da sua sabedoria. Vida longa e próspera.